Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de parasitologia, dando sequência à nossa aula de parasitos. Bem, sou o professor Fabiano Vale e sugiro a todos que peguem caneta e caderno, façam as suas anotações, porque esta aula já vai começar. Então vamos lá, dando sequência. Vamos falar hoje dos helmintos, né? Então vamos lá direto, né, fazendo aquela introdução. Os helmintos são parasitas grandes. Alguns helmintos podem chegar a metros de comprimento, bem grandes. Temos então os sanguíneos, os extras intestinais e os intestinais. Podemos encontrá-los em duas morfologias. Os ovos, né? Essa morfologia de resistência dos helmintos, assim como os cistos, não se multiplicam e apresentam uma membrana. Os que diferenciam é que são maiores e mais resistentes que os cistos. Larvas, morfologia de multiplicação, e podemos encontrá-las, né, no habitat e no hospedeiro definitivo. Bem, após essa introdução, né, nós vamos falar da ascaridíase. Ou então vamos começar a falar da ascaridíase, né? É uma infecção por Ascaris lumbricoides, ou às vezes por Ascaris sum, um parasita estreitamente relacionado dos suínos, é pouco falado, né? Infecções leves podem ser assintomáticas. Os sintomas iniciais são pulmonares, eles fazem o ciclo de Loss, o ciclo pulmonar, né? Então, a tosse, síbilos, né? Mais tarde ocorre sintomas gastrointestinais, como cólicas ou dor abdominal, decorrente da obstrução do lúmen, né, o lumen gastrointestinal, né, no caso ali o intestino, os ductos biliares, o ducto pancreático, né, que vocês já conhecem. E aí, né, acontece essa obstrução por vermes adultos, sim, muitos vermes adultos. Crianças infectadas cronicamente podem desenvolver desnutrição, há uma competição, né, por nutrientes, né? Então, realiza-se o diagnóstico pela identificação dos ovos, né, ou os vermes adultos, eh, raramente, né, eh para adultos, né, vermes adultos que migram, do nariz, para a boca e raramente, né, larvas, né, no escarro durante a fase de migração pulmonar, né. Esse verme ele sobe, né, para as vias aéreas, né, chegando na traqueia, depois daqui a pouco nós vamos falar disso, né. Bom, então realiza-se o diagnóstico pela identificação de ovos, ou vermes adulto nas fezes, vermes adultos que migram do nariz ou da boca, né? Ou raramente por larvas no escarro durante a fase migração pulmonar. Então, realmente, podemos até visualizar. O tratamento é feito com albendazol, mebendazol, a própria ivermectina, né? Muito conhecida, muito falada, né? Bom, as caridíase, né, têm uma distribuição universal. Ela se concentra nas regiões tropicais, subtropicais, com condições sanitárias precárias, como nós sempre citamos, né? As doenças, né, as parasitoses estão atreladas, né, com esse déficit de saneamento básico, essa precariedade, né. As caridíase é uma infecção intestinal mais comum, né, do por remilto do mundo, é muito comum, né. A prevalência é mais alta em crianças de 2 a 10 anos e diminui, né, nas faixas etárias mais altas, né. Estimativas atuais sugerem 800 milhões a 1 bilhão de pessoas que estão infectadas, mas por todo o mundo. As caridíase contribuem, né, para a desnutrição em áreas com condições sanitárias precárias, como já afirmamos. Estima-se que as caridíase, né, ela tem aí provocado em torno de 60 mil mortes em todo o mundo anualmente. Cerca de 2.000 das quais são decorrentes de obstrução intestinal, obstrução do trato biliar e também a obstrução do ducto pancreático, principalmente em crianças. Bem, ascaridíase é o resultado da infecção, né, do nemateuminto Ascaris lumbricoides, né, um verme cilíndrico no organismo, sendo frequentemente encontrado. Cerca de 65% da população possui este parasita, tendo tais ocorrências típicas das regiões no quais o saneamento básico é precário, como nós citamos, né? Então, mais frequentemente nas crianças também. População brasileira, né? Pessoas contaminadas. Nós temos aqui o nosso quadro de porcentagem de informação, pessoas contaminadas e pessoas não contaminadas. Vocês podem ver a diferença.
O agente etiológico, Ascarilubricoides, mede de 10 a 30 centímetros. Logicamente que entre a fêmea e o macho há uma diferenciação de tamanho. Apresenta um único hospedeiro, de morfismo sexual, sendo a fêmea maior que o macho, em torno aí de 10, 15 centímetros. E vive no intestino delgado humano. Bom, aqui nós estamos, né, falando do ciclo biológico, né? Bom, a ascaridíase, né, a infecção por ascarilubricoides, como nós já citamos, tem distribuição universal, principalmente em crianças. Por exemplo, podemos aqui dar algumas informações, né? Nos Estados Unidos, a maioria dos casos ocorrem em refugiados, imigrantes, viajantes de regiões tropicais endêmicas. Os seres humanos são infectados por ascaridíase, né, ascaris quando ingerem os ovos, muitas vezes em alimentos contaminados por fezes humanas. A infecção também pode ocorrer quando se coloca a mão na boca, né? Quando se coloca a mão na boca, quando se leva-se os dedos sujos contaminados, né? Na própria boca. Seres humanos também podem ser infectados por ascaris pouco, né, menos falada, né, Ascaris suínos, quando ingerem ovos ao lidar com esses animais ou consumir vegetais mal cozidos, contaminados, frutas contaminadas com fezes suínas. Ainda não se sabe, né, se Ascaris é uma espécie distinta de Ascarilumbricoides, né? Então há aí muito o que é pesquisar, muito o que pesquisar. Bom, falando aqui do ciclo, né, a fisiopatologia das caridíase, né, vamos lá então, né, nós estamos aqui no slide do ciclo, né. Bom, os ovos da Ascaris lumbricoides é ingerido e eclodem no duodeno e as larvas resultantes penetram na parede do intestino delgado, migrando pela circulação portal através do fígado para o coração e para os pulmões. As larvas se fixam nos vasos capilares, nos alvéolos, nos alveolares, penetram nas paredes alveolares e ascendem a árvore brônquica para a orofaringe. E são ingeridos. Então, ele sobe pela traqueia e desce pelo esôfago. São ingeridos e voltam ao intestino delgado, no qual se desenvolvem até vermes adultos. E aí eles se acasalam e liberam ovos nas fezes. Casamento. Bom, o ciclo de vida é completado em aproximadamente de 2 a 3 meses. É brincadeira, né? É muito complicado. Vermes adultos vivem de 1 a 2 anos. Bom, o ciclo da vida do Ascarinobrincoides está aí, né? Depois vocês podem rever, né, calmamente. Bom, uma massa emaranhada de vermes na infecção grave pode produzir obstrução no intestino, em particular em crianças. Vermes adultos individuais com migração aberrante, ocasionalmente obstruem os ductos biliares, né? Eles obstruem os ductos pancreáticos, provocando colecistite, provocando pancreatite, colangite, e aí abscesso no fígado e peritonite são os mais comuns. Bem, temos aqui então uma imagem assim, né, bacana, né, dessa obstrução, bolo de ascaris lumbricoides no intestino de uma pessoa. Vamos notar aqui as dobras da parede do intestino para maior absorção, então tá aqui as dobras, né, e aqui nós vemos, né, parece um pouco com miojo, né. Bom, sinais e sintomas: dor abdominal, diarreia, náuseas, né, anorexia. Quando há grande número de parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução, como vimos na imagem, em virtude do ciclo pulmonar da larva, o ciclo de Loss. Alguns pacientes apresentam manifestações pulmonares com broncoespasmos, hemoptise, né, pneumonite, caracterizando a síndrome de Leffler, que cursa com eosinofilia importante. Quando há grande número de parasitas, pode ocorrer o quadro de obstrução intestinal. O diagnóstico, né? O quadro clínico apenas não a distingue de outras verminoses, porque não é só eles que fazem o ciclo de Loss, o ciclo pulmonar, existem outros vermes também.
Bom, portanto, a necessidade de confirmação do achado dos ovos nos exames parasitológicos de fezes. Ovos férteis e inférteis, respectivamente, de Ascaris lumbricoides. Podemos ver aqui um ovo fértil e um infértil. Tratamento, albendazol, ovocida, larvicida e vermicida, né, o albendazol. Então tem aqui, né, um modelo de prescrição, logicamente que prescrição é só pelo profissional médico, né? Mas aqui segue um exemplo, né, das medicações que são utilizadas, né? Mebendazol, o albendazol, né, não é recomendado para gestantes, né? Então tem aqui também as posologias, né, o tratamento para obstrução, piperazina, 100 miligramas, né. Então, indicados também neste caso aqui, né, da obstrução, né, sonda nasogástrica, jejum. Então tem aqui um pouco aí para a gente poder visualizar um pouco, entender um pouco melhor sobre o tratamento. A profilaxia é a mais importante, é o assunto do momento, chegou. Tratamento dos portadores da doença, isso é profilaxia. Precisamos saber quem está infectado, quem está infestado por ascaridíases, por Ascaris lumbricoides. E, logicamente, entrar com medidas de saneamento básico adequados, lavar bem o alimento, precisamos trabalhar isso, né, desde pequeno, lavar bem os alimentos, lavar bem as frutas, as verduras, né, principalmente as mãos, e combater os insetos para evitar o contato com o alimento, que também acaba aí se transformando até num vetor, né. Bom, paramos aqui então, falamos da Ascaris lumbricoides e vamos falar então de quem? Da Taenia tenísia cisticercose. Bom, para nós iniciarmos, né, mais um segmento, mais um verme, vamos lá, mais um parasito, a teníase. Teníase é popularmente conhecida como solitária. Por que solitária? Porque esse nome foi dado porque ela vive só. É uma verminose causada pelo verme adulto da tênia, que pode dificultar a absorção de nutrientes dos alimentos e provocar sintomas como enjoo, diarreia, perda de peso, dor abdominal. A tênia é transmitida pela ingestão da carne de boi, desculpem, carne de boi ou do porco mal cozida, que está contaminada com o parasita. Para evitar a tênia, é importante evitar consumir carne de boi ou de porcos, né, carne cruas, mal cozidas, lavar bem as mãos e os alimentos antes de prepará-lo, caso haja suspeita de tênia. É importante, né, procurar, né, os profissionais da área da saúde, procurar as unidades básicas de saúde, procurar tratamento, procurar profissional, né? Bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho então da tênia. Bom, a tênia é uma doença causada, né, pelo plateuminto, parasita intestinal que não possui sistema digestório, absorve nutrientes digeridos pelo hospedeiro. A tênia é popularmente conhecida como solitária, nós já citamos, né, por ser um parasita, né, indivíduo, né, vivendo por um parasita por indivíduo. Bom, há duas espécies de tênia, isso é muito importante, né? Nós temos a tênia solium, que parasita suínos, e a tênia saginata, que parasita os bovinos. Bom, para nós podermos diferenciar, nós temos uma imagem aqui com os ganchos e ventosas, que é a tênia solium, e temos ao lado, né, que somente as ventosas, que é a tênia saginata. Mas como eu diferencio da tênia solium e da tênia saginata? Vamos lá. Tênia saginata, ela é bovina, bovino, leite. Tênia saginata, de nata de leite. Não é muito legal, né? Mas nos ajuda aí a diferenciar. Se eu diferencio tênia saginata, nata bovino, então só me sobra a solium, que é de porco. Bom, vamos continuar tomando leite, hein? Ambas possuem corpo divididos em vários anéis, denominados proglótides, né? E na extremidade anterior, denominadas de sculex. Na presença, então nós temos aqui a sculex, né? A presença de ventosas que auxiliam na fixação do animal, no caso aí, né, da tênia solium, que tem os ganchos. A tênia solium possui nesta região ainda ganchos auxiliando na fixação. As tênias são hermafroditas, cada proglótides possui um sistema reprodutor masculino e feminino. O complexo teníase e cisticercose constitui-se de duas entidades mórbidas distintas,
causada pela mesma espécie de cestódio, em fases diferentes do seu ciclo de vida. A teníase é provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata no intestino delgado do homem. A cisticercose é causada pela larva da Taenia solium nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática. Nós temos aqui, então, o ciclo da teníase, né? Ovos no meio ambiente, a vaca ou o porco, né, ingerem a vegetação contaminada, a zoncoesfera se desenvolve dentro do tecido muscular, né, dos animais em cisticercos infecciosos, e a infecção humana por ingestão da carne infectada crua ou mal cozida. Bom, e aí nós temos, né, todo o ciclo, né, da teníase, né, e dando continuidade, ovos e proglótides nas fezes. E aí, seguindo o ciclo, nós temos o Sculex, né, que é onde ficam os ganchos, no caso da Solium, ou a Saginata, onde nós temos o Sculex mais com as ventosas, né, somente com as ventosas. Temos a proglótides, né, são as formas infectantes, né, tanto masculino como feminino, ela é hermafrodita, né. E dando continuidade os ovos proglótides, né, nas fezes, e aí é o ciclo, né. E aqui nós temos uma imagem, né, muito bacana, né, uma imagem aqui da tênia, olha só, coisa, né. Justamente podemos ver ela, né, principalmente na parede, né. Bom, e aqui nós temos, né, logicamente mais ou menos o ciclo, né, mas esse aqui tá o que nós vimos, né, praticamente é o mesmo. E aqui nós vamos para os sinais e sintomas. Bem, vamos falar mais um pouquinho, né, sinais e sintomas, né, sintomas da tênia. A infecção, né, nós já falamos da por tênia, né, não leva ao aparecimento de sintomas. No entanto, à medida que o parasita se fixa na parede intestinal, como nós vimos, desculpem, se desenvolve e podem surgir sintomas como diarreia, diarreia frequente, prisão de ventre, enjoo, dor de cabeça, dor abdominal, tontura, fraqueza, irritabilidade, perda de peso, logicamente perda de peso, cansaço crônico. Nas crianças, a tênia pode causar atraso no crescimento e no desenvolvimento, assim como dificuldade de ganhar peso. A presença da tênia na parede do intestino, como nós vimos, pode provocar hemorragias e levar à produção e liberação de muito ou pouco muco. Como confirmar o diagnóstico, né, da tênia? Muitas vezes difícil, já que a maioria das pessoas infectadas por tênia não apresentam sintomas. E quando aparecem, são semelhantes aos de outras doenças infecciosas. Para confirmar o diagnóstico, normalmente, né, se avalia os sintomas, né, apresentados, juntamente com realização de exames das fezes e a presença de ovos, né, das proglotes da tênia, sendo possível confirmar neste caso. A transmissão do ciclo da tênia nós vimos, né, só para dar aquela repaginada, né. Geralmente a tênia é adquirida pelo consumo de carnes de porco ou boi, né, contaminadas por tênia e se alojam no intestino delgado e evoluem para a forma adulta. Após cerca de 3 meses, a tênia começa a liberar as fezes, chamados proglotes, que são segmentos do corpo que contêm grãos reprodutores dos seus ovos. Aí a pessoa vai liberando. Os ovos proglótides são os ovos, né, das proglótides grávidos são eliminados para o ambiente por meio de fezes dos indivíduos contaminados. E aí nós temos, né, a saginata ou suíno, né, da T. solium ou a T. saginata, são infectados, né? São infectados pela gestão de alimentos ou água contaminados. As pessoas se contaminam, né, se infectam, né, ao se alimentar com água contaminada por ovos das tênias, né, pelo alimento não realizado a higiene corretamente, né? Bom, então eles acabam se alimentando com esses ovos. Os ovos eclodem no intestino, liberando a larva. E esta, por sua vez, penetra na parede intestinal e migra pela corrente sanguínea até chegar na musculatura. E nos músculos, as larvas se transformam em cistos, e aí chamado cisticerco. O indivíduo humano se infecta pela ingestão da carne crua, né? Ou mal cozida, contendo cisticerco. A tênia se fixa na parede intestinal pelo escólex, né? Pelos aqueles ganchos e permanecem assim até a fase adulta.
A tênia adulta se autofecunda e dá origem a outras proglótides grávidos com muitos ovos. Cada proglótide se desprende e são liberados pelas fezes. E no solo, cada proglótide se rompe e libera ovos, que se espalham pelo meio e podem ser ingeridos por hospedeiros intermediários, reiniciando o ciclo. Bem, a tênia sólida e a saginata são os parasitas responsáveis pela tênia, apresentam a cor branca, né, um corpo achatado, de forma de fitas, né? A tênia solo possui hospedeiros suínos, né? E por isso a transmissão acontece quando é ingerida a carne crua do porco. O verme adulto da tênia solo possui a cabeça com ventosas, né? E rosto, né? Que corresponde a uma estrutura formada por acúleos, né? Um formato de foice. E aí permite, né, a adesão, né? A presa, né? Prender na parede intestinal. Além de causar atenise, a tênia solo também. A tênia solium, somente ela é responsável pela cisticercose. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da cisticercose. A cisticicose é uma parasitose causada pela ingestão de água ou de alimentos com legumes e frutas, né? São tipo você faz a ingesta, a ingestão de água, alimentos como legumes, frutas e verduras contaminadas com ovos de um tipo específico de tênia, neste caso, a tênia solium. Pessoas que têm essa tênia no intestino podem não desenvolver cisticercose, mas liberam os ovos nas fezes que podem contaminar legumes ou carnes, provocando essa doença em outras pessoas, contaminando outras pessoas. Bom, após 3 dias, né, de ingestão dos ovos da tênia, ela passa do intestino, vai para a corrente sanguínea, se aloja nos tecidos, por exemplo, no músculo, se aloja no coração, olhos ou no cérebro, formando larvas conhecidas como cisticercos, que pode atingir o sistema nervoso e resultar na cisticercose cerebral, ou mais conhecida como neurocisticercose. Teníase e cisticercose são doenças completamente diferentes, mas causadas pelo mesmo tipo de parasita, a tênia solium. É uma tênia que normalmente está presente na carne de porco. A teníase é adquirida ao consumir a carne mal cozida contendo larva, né? Então, no intestino, né? Torna-se adulta, provocando sintomas. Então, além de haver a reprodução e a liberação dos ovos. Então, esse é a teníase que nós vimos, né? Então, existe lá tanto a teníase, a tênia solium e a saginata, que você adquire ao consumir carne mal cozida. Contém a larva, e aí no intestino se torna adulto. E aí vem os sintomas gastrointestinais, né? Além de haver a reprodução e a liberação das proglótides, né? Já na cisticercose, a pessoa ingere os ovos da tênia solium, que pode romper no organismo da pessoa, havendo a liberação da larva, conhecida por cisticerco, que atinge a corrente sanguínea e chega em várias partes do corpo, como músculo, coração, olhos e o cérebro, por exemplo, causando a neurocisticercose. Os sintomas da cisticercose variam, né, de acordo com o local afetado. Por exemplo, no encéfalo, no cérebro, dor de cabeça, convulsões, confusão mental, ou até mesmo coma, né? No coração, palpitações, dificuldade de respirar, respirações ruidosas. No músculo pode causar um edema, um inchaço, a inflamação, até cãibras, né? Na pele, o edema, o inchaço, né? Geralmente não causa dor e pode ser confundido com o próprio cisto, né? Um cisto comum. E nos olhos, logicamente, que vai trazer, né, a dificuldade da visão, né, ou até mesmo a perda da visão, né, um déficit da visão. O diagnóstico da cisticercose pode ser feito com exames de imagem como radiografias, tomo, ultrassom e até ARN, as ressonâncias magnéticas, assim como o exame do próprio líquido cefalorraquidiano no caso da neurocisticercose. Bom, só para nós podermos aqui dar mais uma informação, nós podemos afirmar que tem a autoinfecção exógena e a autoinfecção endógena. A infecção exógena, a pessoa portadora da tênia por um descuido de higiene após a evacuação, a defecação, acaba se autocontaminando com ovos da tênia. Liberados nas suas próprias fezes, no simples fato de pôr a mão na boca, quer dizer, você vai ao banheiro, você defeca, você evacua e você não lava as mãos e deixa eu ver como é que tá a minha unha. É isso, legal.
Bom, a autoinfecção endógena também ocorre com as pessoas portadoras da teníase, onde através de seus movimentos peristálticos, né, já a autoinfecção endógena, né? Então, através dos seus movimentos peristálticos acaba ocorrendo um refluxo do conteúdo intestinal, um retroperistaltismo, e os ovos maduros voltam para o estômago e com isso sofre ação dos sucos gástricos devido ao pH e voltam para o intestino, também sofrendo ações dos. Bem, espero que todos, né, continuem higienizando as mãos, né? Bom, sinais e sintomas, né? Dores abdominais, agora sim, vamos lá. Dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou a constipação. Quando o parasita permanece na luz intestinal, o parasitismo pode ser considerado benigno e só excepcionalmente requer uma intervenção cirúrgica quando é por penetração do apêndice, do coledoco ou próprio do ducto pancreático, né? Devido ao crescimento exagerado desse parasita. A infestação pode ser percebida pela eliminação espontânea das proglotes do verme nas fezes. Nós já falamos do ciclo da cisticercose, mas aqui mais uma imagem bacana, né? Os ovos da T. solium, comida contaminada por fezes e contendo ovos da tênia, os ovos chegam no intestino e eclodem, gerando cisticercos que se espalham pelo sangue até o cérebro e outros tecidos do corpo humano. As manifestações clínicas da cisticercose, larvas de tênia, sólio, depende da localização, tipo morfológico, número de larvas que infectam o indivíduo, da fase de desenvolvimento da cisticercose e da resposta imunológica do hospedeiro. Lógico, quando nós falamos da resposta imunológica, nós temos que lembrar, né, relembrar daqueles fatores, fator idade, fator doença de base, né, fator nutricional. E aqui nós temos uma imagem, né, de neurocistéricos, neurocisticercose. Nós temos aqui, ó, uma imagem. As formas graves estão localizadas no sistema nervoso central e apresentam sintomas, né, neuropsiquiátricos, convulsões, distúrbios de comportamento, hipertensão intracraniana e problemas, logicamente, perda de visão, né, déficits oftálmicos, né? Diagnóstico clínico, epidemiológico, laboratorial, com a maioria dos casos da tênia, né? Diagnóstico é feito, né, por observação do próprio paciente ou quando as crianças, né, ou quando são crianças, é pelos familiares, né, a mamãe e o papai vê, né. Em geral, pode-se fazer o diagnóstico da espécie, coletando-se material da região anal e, através do microscópio, diferencia-se morfologicamente os ovos de tênia e dos demais parasitas. Nas neurocisticercose, tem que se fazer diagnóstico diferencial para distúrbios psiquiátricos e neurológicos. Tratamento da teníase, né, nós já vimos, né, muito parecido, né, o famoso albendazol, nesse caso o mebendazol, né, e mais alguns medicamentos, né. Logicamente que isso é só um modelo, né, de prescrição, mas fica aí, né, para nós podermos visualizar, né, então a teníase, a mebendazol, 200 miligramas, 2 vezes ao dia. Tem também outras medicações, o praziquantel, o próprio albendazol. O tratamento da neurocisticercose, praziquantel, então aqui tem a dose, né, associadas à Dexa para reduzir as respostas inflamatórias, né, consequentemente gerando aí a morte dos cisticercos, né. Então tem aqui outra prescrição para nós podermos aí também, né, estar atentos ao bendazol, metilprednisolona, né, o uso anticonvulsivantes no caso das neurocisticercoses, né. Profilaxia. Profilaxia é algo que nós temos que trabalhar, temos que divulgar, temos que ser multiplicadores dessas informações como profissionais de saúde. Trabalho educativo para a população a todo tempo. A todo tempo nós temos que divulgar, nós temos que multiplicar essa informação, principalmente em lugares de vulnerabilidade social extrema, principalmente em lugares que não têm saneamento básico, há um déficit de saneamento básico, há uma precariedade, né, do local quanto à questão de ter ou não, né, água potável, né, pessoas que infelizmente, né, moram próximos a córregos a céu aberto, né, e não têm, né, o saneamento básico, né. Bom, bloqueio do foco do complexo, né, da teníase cisticercose, tem que ser feito o bloqueio, fiscalização da carne, e isso tem que ser feito tanto pelo MAP quanto a vigilância, logicamente que a carne, ela tem que ser fiscalizada.
a fiscalização de produtos de origem vegetal também, e os cuidados, né, na suinocultura. Logicamente que existem órgãos que fazem essa fiscalização, essa vigência, né? Continuando com a profilaxia, desenvolver atividades de educação em saúde. Evitar contaminação do solo mediante a instalação de sistemas sanitários para eliminação das fezes, especialmente nas zonas rurais. Infelizmente, nas zonas rurais, principalmente em alguns municípios e bairros do estado de São Paulo, não tem saneamento básico, são consideradas áreas rurais, e aí, né, as pessoas têm as suas fossas, né, e acabam também tendo, né, os seus poços, né, de água, né. Então, há um risco muito grande da contaminação do solo freático e as pessoas, né, estarem ingerindo, fazendo ingesta de água contaminada por cloriformes fecais e contaminadas, né, por N tipos de micro-organismos, né. Bom, também tem outra situação, né, em zonas rurais se cria muito animais e acaba se perdendo ali o cuidado, né, com as fezes suínas, com as fezes bovinas e com as próprias fezes humanas, né. Então isso tem que ser muito bem orientado, por isso que é importante desenvolver as atividades de educação em saúde. E logicamente que, fazendo essa busca ativa dessas pessoas infectadas, o tratamento. Logicamente que aí nós temos as equipes de saúde, né, das unidades básicas de saúde, que fazem visitas, que conversam com a família, né, que orientam elas aí até a unidade de saúde para fazer um acompanhamento. É muito importante cuidar da saúde, né, promover ações de saúde, né, evitar doenças de base. Isso é muito importante, é maravilhoso. A educação sanitária consiste em orientar as pessoas para a identificação de sinais de doenças parasitárias, por exemplo, saberem identificar as plogrótides de tênias ou vermes, as proglótides, né? Ou os vermes ascaris, ascaridíase, ascaris lumbricoides, que estejam sendo eliminadas as fezes. Então, essa educação, né? Explicar, né, para a mamãe e para o papai, né? Incentivar o tratamento, orientar como prevenir as infecções, né? E orientar quanto aos hábitos de higiene, o simples ato de higienizar, de lavar as mãos, é um conceito agora muito conhecido. E aqui, como evitar a verminose, né? Chegamos aqui ao fim da nossa aula e, logicamente, com aquela mensagem bacana: beba somente água filtrada ou fervida, lavar cuidadosamente as frutas e verduras, se cozinhando bem os alimentos. Coma apenas carne bem passada. Andar sempre com os pés calçados. Lave as mãos antes das refeições e após usar os sanitários, né? Conserve sempre as unhas cortadas e limpas. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições. Siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família e, logicamente, sempre passando nas unidades básicas de saúde, fazendo acompanhamento da saúde, né, da família. Bem, chegamos ao fim da aula e essa orientação ela serve para nós podermos multiplicar essa informação. Somos multiplicadores, né, dessa informação que nós conquistamos nesta aula. Bom, alunos, chegamos ao fim desta aula. Vocês ainda receberão a atividade para realizar um vídeo complementar, que é sempre bacana, sempre direto ao assunto. E encerramos e desejo a todos uma boa aula e até a próxima aula, alunos!